Tá aparecendo para vocês a tela? Aham. Deixa eu colocar aqui para apresentar, tela cheia. Ok. E agora tá aparecendo também? Aham. Sim. Ok, muito obrigado. Os calouros, eu acho que eles já me conhecem, eu recepcionei eles lá no primeiro dia de aula. E hoje eu vim falar um pouco aqui da empresa Júnior, junto com o Matheus. O Matheus, ele entrou com a gente ano passado, né, Matheus? Mais ou menos em setembro, não me engano. Isso, O foi por Matheus aí. está em um ano com a gente. O Matheus, ele entrou em 2020/1, naquelas, pegou ainda 2 semanas presenciais, então ele conseguiu aprender bastante com a gente nesse tempo de exata. É, ele vai contar um pouco das experiências dele, do que a gente passa, das situações que a gente vivencia, né, como qualquer outro projeto. Então, não vai ser algo muito demorado, vai ser algo breve, a gente quer mais trocar umas ideias com vocês, tirarem algumas dúvidas, porque alguns de vocês já entraram em contato comigo também perguntando ao longo desse semestre. Então, basicamente, a Exata, nós somos uma empresa júnior, e que seria uma empresa júnior? A empresa júnior é uma empresa administrada pelos estudantes, ou seja, somos nós, estudantes do curso de graduação. Tem que ser de curso de graduação, não pode ser, por exemplo, estudantes de pós-graduação, mestrado ou doutorado, tem que ser exclusivamente de curso de graduação que administram ela, ou seja, que cuidam da parte contábil, que cuidam da parte de gestão, de vendas, da parte comercial em si. Então, tudo é feito pelos estudantes, mas a gente precisa ter os nossos orientadores, principalmente na área de engenharia, porque os serviços de engenharia a gente precisa ter o CRE, então a gente precisa ter os orientadores ali presentes em alguns serviços com a gente. Mas existe uma lei, né, que define a empresa júnior. A gente não pode simplesmente criar uma empresa júnior do nada. Existe uma lei de 2016 que ela fala, né, o que tem que ser para ter uma empresa júnior. Tem que ser vinculada a um curso de graduação de uma instituição de ensino superior. Ela tem que ter, não pode ter fins lucrativos, e o trabalho dos membros tem que ser totalmente voluntário. Mas da onde surgiu essa ideia de empresa júnior? Né, que a gente chama de MEG. Vocês vão ouvir falar muito MEG, MEG. O MEG, ele surgiu lá na França, na década de 60, né? Bastante coisa surgiu na França, e começou no Brasil na década de 80. Né? Em outros países, o movimento empresa júnior, ele tem fins lucrativos, né? Os estudantes recebem, mas no Brasil acaba não tendo. E mesmo assim, é incrível que mesmo não tendo fins lucrativos, o movimento empresa júnior no Brasil é extremamente superior ao movimento em outros países. Existem, né, reuniões feitas no exterior, reunindo membros de cada dirigente, porque é algo bem organizado, e eles sempre relatam que é incrível como que o Brasil consegue fazer as coisas sem receber por isso. Falando um pouco mais da nossa EJ, da empresa Júnior Exata, atualmente nós estamos em 14 associados, né, que são 14 membros registrados como empresários júniores, né? Temos 4 diretorias, né? Eu sou o presidente, a Suzana é diretora de projetos, o Timóteo era diretor administrativo, só que ele deu uma pausa por enquanto, e nós temos o Gabriel, que é o vice-presidente. Os restantes estão ou associados na parte de projetos ou na parte de administrativo, que é o caso do Matheus, que está na parte administrativa, cuidando especificamente do marketing. E nós temos também o nosso Ampiop, que é o nosso 15º membro. O Ampiop, ele é o nosso mascote, que a gente brinca que é o CEO da Exata. Ampiop, ele faz referência a um componente bem conhecido, né, na eletrônica, que é um amplificador operacional. Né? Tem até uma fotinha dele aqui, ó. Ele ama o Ampiop, Ampiop ama o Ampiop, né? É uma brincadeira. Talvez vocês vão entender mais vão conhecer esse componente em circuito Zoom, né, lá no terceiro período. Mas se vocês entrarem na exata, a gente vai adiantar para vocês. Eu queria falar também um pouco, a gente realiza serviços na área de projetos elétricos, né? Projetos elétricos são projetos, por exemplo, você tem sua casa, meu Google está abrindo aqui. Você tem sua casa e você precisa planejar, como você tem um planejamento, por exemplo, da arquitetura, você precisa fazer um planejamento das instalações elétricas. Então, seria isso, projetos elétricos
tanto no âmbito residencial, que seriam casas comuns, prediais, né, que seriam os prédios, comerciais, né, que tem uma mescla ali entre o predial e também pode ter alguns resquícios de industrial, e o industrial. Nós fazemos alguns laudos técnicos, né, um é eu vou falar a palavra mais que vocês possam entender melhor, que é de para-raios, a parte de luminotécnica. Luminotécnica a gente faz a medição de intensidade de luz no ambiente e também a parte de eficiência energética. E nós também temos a parte de eletrônica e automação. Por enquanto, essa parte de eletrônica e automação não está sendo tão difundida na exata, mas o meu pensamento é o seguinte: é, deixar um pouco a parte de elétrica de lado e trazer a exata futuramente mais para essa parte aqui, eletrônica e automação, que é a parte que mais representa o nosso curso. Então, é um pensamento que eu tive quando eu entrei na empresa júnior, que eu quero, aos poucos, fazer que a empresa, né, deixe um pouco esse aspecto, tanto elétrica, que é o que a gente basicamente está fazendo atualmente, e partir mais para a parte que mais nos representa, que é eletrônica e automação. O que você precisa para fazer parte da empresa júnior? Nós abrimos regularmente um processo que a gente chama de trainee. O que é o trainee? É como se fosse uma entrevista, que vocês fazem entrevista de emprego, de estágio, para conseguir uma vaga. O trainee é a mesma coisa. Só que o trainee, ele é um processo. Então, por exemplo, quando vocês vão fazer uma entrevista de emprego e vocês são aprovados, vocês têm aquele mês de experiência. O trainee seria basicamente isso. Então, a gente abre um edital, geralmente, eu acredito que nós vamos abrir agora em setembro, e nesse edital vai estar escrito algumas regras de inscrição que vocês precisam fazer para se inscrever. E a gente vai fazer uma entrevista com vocês, algumas dinâmicas, para ver se vocês realmente estão alinhados com o perfil da empresa júnior. E o trainee vai ser um período ali entre um mês, 2 meses, que vocês vão ter experiência, mas ainda não são membros oficiais. Então, para fazer parte, para você ser aprovado no trainee, nesses 1 mês, 2 meses que a gente vai ensinar algumas coisas para vocês, vocês têm que ter muita vontade de aprender, né? Que eu tenho muita vontade de ensinar também, então muita vontade de aprender, coragem para vocês se desafiarem, porque vocês estão numa empresa júnior, então uma empresa é uma empresa qualquer, é como se fosse uma empresa sênior. O único diferencial da gente é que a gente é administrado pelos estudantes, mas a gente tem compromissos, a gente tem responsabilidades, então nós temos muitos desafios também, nós temos problemas para resolver dentro da empresa, então vocês têm que ter coragem para se desafiar, tem que ser pessoas proativas, que não dependem por exemplo, de um diretor para fazer tal coisa, não dependem de um membro que está mais antigo para fazer tal coisa, vocês têm que correr atrás também para poder participar. E também em virtude de compartilhar. Compartilhar é o centro da empresa júnior. A empresa júnior, a gente tem a nossa empresa, só que a gente tem contato com várias empresas júniores, então tem uma troca muito interessante. Por exemplo, quando eu entrei na empresa júnior em 2019, a gente estava formulando o trainee do segundo ano, que foi uma tarefa que foi me passada. Eu conversei com empresa da Bahia, do Rio de Janeiro. Então, as empresas júniores, a gente tem contato com todas elas são muito abertas para trocar informações com a gente, porque como a gente é administrado por estudantes, tem muita rotatividade, que eu vou falar depois para vocês. O que é rotatividade? Um estudante ele pode ficar na empresa júnior no máximo no período da graduação dele. Então, uma empresa comum, por exemplo, tem lá o dono da empresa e tem as pessoas que trabalham, mas não tem uma troca constante de pessoas. A empresa júnior não. Tá eu hoje aqui, 2 anos, vencendo 3 anos eu vou sair. E tem uma nova gestão. Vocês vão ficar, por exemplo, se alguém entrar, a média de tempo que as pessoas ficam na empresa júnior é de 2 anos. Então, a gente tem muita rotatividade. Então, essa parte de compartilhar é muito importante porque as outras empresas júniores que já passaram, por exemplo, por alguma problemática, elas conseguem passar para a gente o que elas fizeram para solucionar aquilo. Por exemplo, nós vínhamos passando de 2020 um período de muita falta de cultura organizacional, ou seja, as pessoas estavam um pouco quietas, não participativas, estavam um pouco ociosas, então foram problemas que a gente enfrentou em 2020 na pandemia e que para a gente solucionar a gente teve que buscar
soluções em outras empresas júniores. Então, a virtude de compartilhar é algo muito importante, assim como eu busquei soluções em outras empresas, também outras empresas já buscaram soluções na gente. E isso é feito de forma gratuita, a gente não cobra nada, a gente só ajuda uns aos outros, porque nós somos eu vou falar um pouco depois para vocês sobre o portal. Nós somos uma organização de várias empresas júniores que formam uma única organização, que é a Brasil Júnior. Você entrando na empresa júnior, você vai adquirir muita experiência, né, na parte de projetos, principalmente, que eu acho que quando você entra na empresa júnior, você quer aprender a mexer com projetos, mas também você vai ganhar muita experiência na parte de gestão, a parte de gestão de projetos, a parte de empreendedorismo, é uma parte que a parte de empreendedorismo, gestão é uma parte assim que eu aprendi muito e que eu tenho muito a passar também para os futuros empresários e aprender a vender, né? Porque a gente só faz projetos se a gente vende. E até atualmente a gente está fazendo uma capacitação comercial, a gente contratou uma empresa para estar capacitando os membros a aprenderem a vender, né? Porque para vender não é fácil, a gente tem que. É um funil, é como se fosse um funil, a gente tem que falar com muita gente para conseguir vender um único serviço. Aqui eu vou passar um pouco do tempo de presencial, essas fotos eram na época presencial. É, aqui dessa foto, apenas a Daiane e o Giovanni, que não estão mais, eles saíram recentemente da empresa Júnior, mas eles ajudaram bastante. Então, no presencial, a nossa sala ainda é a sala de instalações elétricas. Quando vocês voltarem no presencial, eu vou levar vocês lá, né, quem tiver interesse. É num bloco A, eu acho que eu não tirei foto do bloco A para mostrar, mas é num bloco, na parte térrea, e a nossa salinha ali, que é usada para aula de instalações elétricas, que basicamente a sala é nossa, porque a gente nunca viu ninguém utilizar a sala no período que a gente estava lá. Mas a gente sempre tinha encontros, né, fixos. A gente, por exemplo, tinha a turma que ficava na terça-feira, então era a responsabilidade deles estarem na terça-feira lá, né? E tinha a turma da quinta. Mas nada impedido, por exemplo, a gente estar em outros horários. Só que a gente definia horários fixos, que era obrigação, né, do membro estar presente naquele horário. Né? E se ele não estivesse presente, ele tinha que dar satisfação, porque ele não estava presente. Porque é um trabalho sério, né? A gente precisa prestar contas. Então, aqui a gente realizando alguns serviços. Na época, a gente tinha um contrato para fazer cabos elétricos, que a gente fala chicotes elétricos, para uma empresa agrícola, né? E aqui o Giovanni estava olhando um código, que estava trabalhando um código que estava dando problema. E aqui algumas pesquisas de componente, na época o pessoal estava fazendo uma placa, aqui uma placa artesanal, um protótipo para testar. Eu tenho ela aqui, né, no meu armário. Aqui, deixa eu lembrar, foi mais ou menos em setembro. Eu entrei em junho, julho, alguma coisa assim. Isso aqui foi mais ou menos em setembro, que a gente estava apresentando a exata para os calouros, né, dos calouros de 2019-2. Aqui na época era o professor Jones, aqui na época o Fernando era o presidente, e eu estava tirando foto. Na época eu cuidava do marketing. Aqui o, aqui o Marlon estava soldando. Aqui era um testador dos chicotes, porque aqueles chicotes elétricos eles estavam dando alguns problemas nas máquinas, né? Porque às vezes alguma pessoa fazia um fio errado, né? E tal. Então a gente estava fazendo um testador para ver se estava tudo ok, né? Para testar antes de entregar o produto, né? Para mostrar mais qualidade no nosso serviço. Aqui também mais umas coisas dos nossos trabalhos, aqui mais fios, né? Basicamente 2019 inteiro a gente trabalhou com fios, né, fazendo chicotes elétricos, cara, um serviço importante na empresa, que fez a empresa sair do zero. A gente saiu do zero em 2018, assim, foi o serviço que fez a empresa rodar dinheiro na época. Aqui é o pessoal de 2019, né, foi acho que a última foto em equipe no presencial. Ainda a nossa logo era amarela, agora é roxa, né? Aqui é o bloco A, aqui, ó. Esse aqui é o bloco A. Começou a bater o martelo aqui. Só um minuto, professor. Só um minutinho. Começou a bater o martelo aqui em casa, perdão. Ok, tudo bem. Só um minuto, já.
Pessoal, aproveitando aqui para reforçar, né, que a gente está gravando a palestra. Depois, quem quiser, pode, quem chegou na metade aí pode ver, né, a parte que perdeu. E também, quem quiser fazer perguntas aí, pode ficar à vontade de perguntar. Acho que não tem problema de perguntar aí no meio da apresentação, ou quiser colocar no chat ou por voz, tá? Voltei. Tá aparecendo? Sim. Ok. Daqui eu estava falando do... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Daqui é os serviços mais recentes que nós fizemos. Esse aqui foi em Cascavel, no Hospital de Retaguarda, que o projeto de instalação elétrica foi feito pela empresa Júnior. Daqui a gente foi ver como estava a execução certinho. Daqui é um projeto de laudo de SPDA, que é o de para-raios, que foi lá em Cascavel também. E aqui é um projeto recente do início do ano, que a gente ganhou uma licitação para fazer inspeção de um hospital aqui de Toledo, que é o Ciscopar. Daí, basicamente, o professor Gerson foi nas visitas com a gente, porque a gente precisa ter um engenheiro junto com o CREA, e ele foi fazer as visitas com a gente na época. E aqui é as reuniões, como acontecem nossas reuniões. A gente tem reuniões quinzenais, todas as terças-feiras, fora as reuniões de capacitação que a gente tem. Capacitação são treinamentos, que pode ser na área de projetos ou na parte de empreendedorismo. Aqui eu coloquei só uma figurinha do Ampiop com café, porque trabalhar na empresa júnior não é fácil, é um trabalho árduo. O próprio Matheus sabe, pode contar um pouco das experiências dele. E o que não falta é trabalho na empresa júnior, tem muito trabalho. E o objetivo nosso é alcançar os nossos objetivos, que principalmente é não falir a empresa, então cada gestão tem um objetivo de não falir a empresa e principalmente de capacitar os estudantes do curso de engenharia eletrônica, que é aumentar a qualidade do curso, aproximar o estudante do mercado de trabalho, porque assim, o que difere a empresa júnior do estágio? Você, independente que você faça empresa júnior, você tem que fazer o estágio. A empresa júnior, você é o administrador, independente do cargo que você tá. Por exemplo, o Matheus, ele é assessor do administrativo. Independente do cargo que ele tá, ele é um administrador da empresa júnior. Então, ali você está trabalhando como administrador. Você não é um funcionário que segue ordens, basicamente. Você também pode definir os rumos da empresa júnior. Então, a gente tem que alcançar esses objetivos de aumentar a qualidade do curso, desenvolver, né, conhecimentos nos estudantes e prestar serviço para a sociedade de qualidade e, se possível, de baixo custo, né? A gente sempre tenta fazer um preço mais acessível, só que a gente não pode se distanciar muito do mercado, porque tem toda uma questão econômica, né? A gente não quer concorrer com as empresas sêniores. O que a gente quer? A gente quer que a pessoa que compra o serviço da empresa júnior, ela compre porque ela quer incentivar o empreendedorismo júnior. A gente não quer tirar o serviço, por exemplo, de uma empresa de engenharia da cidade, uma empresa, por exemplo, já que está antiga. A gente não quer fazer isso. Então, por isso que a gente não faz preços tão abaixo do mercado, porque daí seria uma concorrência desleal. Aqui está um contato, né, da empresa Júnior, o site da empresa Júnior e o Instagram. Deixa eu baixar aqui, ver se eu consigo. Eu colocar aqui o meu contato, pessoal, esse aqui é o da empresa Júnior. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ou vocês têm no grupo lá, né? Vocês conseguem mandar mensagem diretamente para mim no grupo. Tem um grupo do CA. Aqui é o site nosso. Eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo, porque aqui fica bem em cima. Só um minutinho, professor. Preciso ver se eu consigo acessar. Deixa eu ver se isso aqui move. Move. Aqui. Acho que está aparecendo agora para vocês o portal. Sim, Tá. sim. Então, lá no começo eu falei para vocês sobre a instituição, como se fosse a associação de todas as empresas júniores do Brasil. Então, a gente tem o Brasil Júnior. O Brasil Júnior é uma instância, é uma associação que une as empresas júniores do Brasil todo.
Mas para você se associar ao Brasil Júnior, a gente tem que ter algumas documentações. Então, por exemplo, comprovar que você é uma empresa júnior séria, sobre os seus ganhos. Então, a gente tem que prestar muitas contas. Então, a gente se filiou esse ano, a nossa empresa não era filiada a Brasil Júnior, mas esse ano, quando eu entrei na presidência, eu falei, não, vamos filiar, porque a gente tem que mostrar mais transparência. Então, a gente filiou a Brasil Júnior. Então, a gente filiando, a gente tem que prestar conta de tudo. Então, qualquer pessoa pode entrar no portal e verificar, por exemplo, os nossos ganhos, quais são os membros atuais da empresa Júnior. Então, a gente consegue acompanhar tudo certinho pelo portal, né? Aqui o projeto do início do ano do hospital, aqui que entrou 12 mil na empresa, e esse dinheiro, qual que é o nosso pagamento do empresário júnior? As capacitações. Então, por exemplo, como a gente não pode receber nem dinheiro, a gente faz esses pagamentos em capacitações. Por exemplo, um membro que entra Opa. Um membro que entra agora na empresa júnior e não sabe AutoCAD. Eu vou lá e compro um curso de AutoCAD para ele aprender AutoCAD, porque é um software básico de desenho que você precisa aprender. Daí, futuramente, a gente pode ensinar outros softwares, os softwares Beams, Revit, KBuilder, e também agora a gente comprou uma capacitação de comercial para o pessoal na parte de vendas. A gente tem as capacitações da própria Brasil Júnior, então é algo bem interessante. Queria mostrar um pouco também sobre como funciona a nossa organização. Essa parte organizacional fica um pouco mais sobre a minha responsabilidade. Deixa eu colocar aqui no Trello. Vou só te interromper aqui para fazer uma pergunta que o Gabriel colocou aqui no chat. Ele perguntou a partir de qual período que já dá para participar. A gente não tem período. A partir do momento que a gente abrir o processo seletivo, qualquer pessoa de qualquer período pode participar, menos do período 10, né? Menos a pessoa que está se formando lá. Mas a partir do primeiro período já pode participar. Legal. Aqui mostrar como funciona um pouco da organização. Aqui tem a parte da gestão interna, que a gente fazia bastante pelo Trello, atas de reunião. O presencial a gente usava muito o Trello para organização. Então, aqui a gente definia as metas, por exemplo, preciso fazer tal coisa, eu colocava aqui e ia passando. Por exemplo, isso aqui, vamos supor, que concluiu, passava para cá em revisão, depois para concluir, né? Então, a gente organizava essa parte de gestão de projetos pelo Trello. Vou mostrar aqui o de projetos, que é mais interessante. É, aqui foi em 2019, a gente tinha a equipe da terça e da quinta, que eu falei para vocês, e a gente tinha um projeto para montar eu não lembro agora ao certo, eu era recém-entrada, é um sistema, é uma placa eletrônica que a gente tinha que montar. Da equipe da terça cuidava de tal parte e a equipe da quinta eu acho que cuidava do software, alguma coisa assim. E eu era responsável pelas metas do dia. Então, por exemplo, a gente tinha que estar lá, vamos supor, 9 horas, então a gente chegava todo mundo lá, fazia uma reunião de 5, 10 minutos, definia as metas do dia, e a gente, ao longo do dia, a gente ia fazendo, cumpria a meta 1, a gente colocava aqui, cumprida. Meta 2, cumprida. Se desse alguma coisa errada, eu vinha aqui e documentava. Então, por exemplo, deu tal coisa errada porque tal coisa aconteceu. Então, a gente documentava todos os nossos projetos, porque daí a equipe da quinta-feira, que se não tivesse presente na terça, nada impedia deles estarem na terça, eles poderiam simplesmente vir aqui e acompanhar o que estava acontecendo, porque um projeto interferia no outro. Então, a gente fazia toda essa parte de documentação, né? Eu sou um pouco mais, eu documentava um pouco mais do que a equipe da quinta, porque aqui eu acho que era na parte de hardware. E aqui também teve uma parte também de documentação, de separação de equipes, que era na parte, de aqui já era outro projeto, que era um projeto de automação de uma máquina industrial de rotomoldagem, que é uma máquina, por exemplo, sabe aqueles vasos de flores de plástico? Tem uma máquina que coloca um polímero, um plástico em bolinhas, e ele fica rodando com calor e forma aquele plástico. Então, eles queriam que automatizasse, pediram orçamento para a gente. A gente dividiu em duas equipes, uma equipe que montou o fluxograma de como seria a parte do software, né? A gente
fez como que seria, como queria ocorrer as entradas, o fluxograma do software, e a outra fez como seria o fluxograma do hardware, né? Deixa eu ver se carrega aqui. Esse aqui é um pouco antigo. Eu não vou abrir, provavelmente vai para o Drive. Daí é a forma que a gente faz para a gente se organizar, porque a gente precisa ter muita organização quando tem projetos grandes. E também a gente usa muito aqui o Dropbox, né? Então aqui tudo que a gente faz na empresa é tudo colocado aqui, por exemplo, recursos humanos associados. Então, por exemplo, eu quero pegar o do Sérgio, que entrou recentemente. Aqui tem o termo de voluntariado dele, que é o termo que atesta que você entrou naquele dia, naquele mês. Então, por exemplo, quando a gente vai emitir o certificado para você, no final, quando você não quer sair da empresa júnior, a gente pega com base a sua entrada. A sua entrada não começa no início que você entrou no trainee. A sua entrada começa quando você é aprovado no trainee. A gente faz o termo, aqui a gente fez assinatura eletrônica, né? De aqui tem os códigos que valida, tudo certinho. Então, como a gente faz a administração da empresa nessa parte de recursos humanos, então tem toda uma parte aqui de dados operacional, fornecedores, consultorias, projetos. Então, tem bastante coisa, assim, dá para aprender muita coisa na empresa júnior. Até eles compartilham aqui. Dá para aprender muita coisa na empresa júnior. Tem muita coisa para fazer. A gente enfrentou muitos problemas em 2020, né? Equipe meio parada. Então, são situações que a gente... Até o gato começa a vir agora, na hora da apresentação. São muitas situações que a gente acaba tendo que ir enfrentando. Então, os desafios que a gente enfrenta são os desafios que faz a gente ficar um pouco melhor nas coisas, né? Por exemplo, hoje eu me sinto mais preparado para o mercado do que, por exemplo, se eu fizesse... Eu vou fazer o estágio, começar provavelmente no início do ano que vem. Mas, por exemplo, na parte de gestão, se eu abrir um escritório futuramente, eu já estou preparado com algumas questões que, por exemplo, o estágio não me agregaria. Daí o Matheus comentar um pouco das experiências dele aí, nesse tempo. Opa, então, eu preparei uns tópicos aqui, mas eu vou me seguindo assim, falando meio solto. É, eu entrei na, eu entrei na Exata, toda a minha experiência na Exata foi tudo EAD. Então, não teve muito aquela participação em projetos, apesar do Leomar ter me convidado uma vez para ir lá para Palotina, eu acho, que tinha um projeto lá. Eu vou explicar, eu sou do marketing, como o Leomar falou, só que nada me impede de participar dos projetos também, de participar com a equipe de gestão de projetos, gestão de pessoas. Você começa a trabalhar em uma área e isso não te prende lá, tá? Porque no começo me colocaram no marketing lá, porque tá faltando gente no marketing, eu fiquei meio perdido, assim, tipo, mas eu queria fazer uns projetos. Só que daí eu também posso participar dos projetos, né? Porque eu tô no marketing, que é só aquilo. Eu entrei na Exata ano passado e eu não tinha conhecimento algum de eletrônica. Ainda não tenho muito, eu estou fazendo uns cursos de capacitação que o Leomar está fazendo, que a empresa paga para a gente, né? Eu vou explicar por que que eu entrei, qual que era meu intuito ao entrar na Exata, porque talvez seja igual ao de vocês. Eu penso que é essencial você ter uma experiência de trabalho dentro da sua área antes de ir para o mercado de trabalho. Antes de sair da faculdade formado. Porque você vai ter uma noção maior, você já vai saber, que nem o Leomar falou, já sabe lidar melhor com pessoas, já sabe um pouco de marketing, que ele trabalhou bastante, gestão de pessoas e essas coisas. Então, esse foi um dos motivos de eu ter entrado na empresa. E o outro foi que, como eu falei, eu não tinha conhecimento algum de eletrônica, eu tinha conhecimento algum de nada. Então, entrar na empresa já me deu uma boa ideia do que eu vou ver mais para frente no curso. Tanto seja eu aprender a mexer em AutoCAD, fazer o Leomar pagou um curso de AutoCAD, o Leomar não, a empresa. Quando falando Leomar, é a empresa, no caso, tá? A empresa pagou um curso de AutoCAD, pagou capacitação, acho que a Motim, se eu não me engano, que é uma outra empresa, para Excel e essas coisas. Pagou com a Easy uma capacitação de vendas. Então, isso tudo que eu presencio dentro da empresa, eu sei que vai me auxiliar muito mais para frente. Além de coisas do próprio curso, né? Que primeira coisa que eu fiz aqui na empresa, primeiro trabalho de marketing, foi foi um post para o Instagram sobre SPDA, que é o sistema contra descarga de raios. E isso aí eu só vou ver lá pro quinto período.
Então, isso já me coloca um pouco à frente, me dá um pouco mais de conhecimento para frente da faculdade. E esse é um dos melhores motivos, eu acho, para entrar aqui no curso, na Exata, na empresa. E o que eu fiz? Eu basicamente fiz, como eu estou no marketing e como o projeto está meio parado por causa da pandemia, tem apenas alguns projetos que já estavam acontecendo, que continuam acontecendo, eu trabalhei basicamente com o marketing, fiz alguns posts no Instagram, e uma das coisas que eu vi aqui na empresa que eu acho que precisa mudar é a falta de proatividade, porque eu sou uma pessoa que, se a pessoa não está lá do meu lado e fala, Matheus, você tem que fazer isso aqui, é bem difícil de da minha pessoa fazer. E daí, com o tempo na empresa, eu tô vendo que eu tô melhorando muito esse ponto meu. Que no começo da empresa, o Leomar até pediu para mim, você não quer ser o diretor de... Tinha uma diretoria lá e ele me convidou para participar da diretoria. Só que eu tinha muito medo de participar. Então, eu peguei e falei que não. Mas agora, esses tempos aí, aconteceu um problema, o diretor de marketing está afastado, e o Leomar falou, Matheus, você não quer assumir minha responsabilidade dele aqui para conduzir? Aí eu já aceitei, porque conforme o tempo vai passando, você vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais confiança no que você pode fazer aqui na empresa. Eu acho que esse é um dos principais pontos para você entrar na empresa. E que nem eu falei, eu não sei de nada, eu posso entrar na empresa? Pode, porque você vai aprender aqui com a gente. Tanto que o Leomar estava vendo para arrumar algumas oficinas com pessoas que já se formaram no curso, com pessoas que estão mais à frente do curso, ou com os próprios membros da Exata, para capacitar quem acabou de entrar, para conseguir participar de mais projetos, correr mais atrás para adiantar mais no curso, se vocês me entendem. E foi basicamente isso. Eu trabalhei bastante no marketing, participei de muita capacitação, que a Exata oferece muita capacitação, e houve algumas mudanças, tipo, minha organização melhorou, e eu estou tentando ser mais proativo, porque isso é muito importante na empresa, gente. É uma empresa júnior, então, que nem o Leomar falou, o que você escolhe aqui dentro, que as suas ações aqui dentro, tem muito mais impacto do que fosse uma empresa sênior. Porque todo mundo aqui é basicamente, tem as diretorias lá, tem o presidente, tudo assim, só que todo mundo aqui é como se tivesse um peso igual, porque todo mundo aqui está aprendendo. E é nesse processo de aprender que eu acho que a empresa júnior é importante para você, como estudante. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí também. Lembrando que a gente acaba comprando bastante capacitações nesse período, porque assim, o objetivo é os próprios estudantes fazerem capacitações. Por exemplo, o que eu sei, eu ensino, né? Então, a gente Uhum. pode aplicar, por exemplo, o dinheiro por exemplo, em vez de aplicar capacitações na parte de comercial, a gente poderia estar aplicando, por exemplo, mais na parte específica, né? Por exemplo, na parte de eletrônica e tal. Mas e como a gente veio de um período assim de 2020 meio parado, então a gente basicamente teve que começar do zero, né, Matheus, ali. Tipo, o Matheus, na época que ele entrou 3 estudantes, eu pensava assim, vamos fazer o trainee para entrar bastante gente, para 2021 começar com peso. Entrou só 3, então eu falei, meu Deus, o que vamos fazer em 2021? Né? Era Não tinha engraçado as ninguém, dinâmicas lá. Em três, não fazer as tinha, dinâmicas lá que é, tinha separado. não tinha ninguém para assumir assim as diretorias, a gente tem que assumir, né? Então, senão a empresa morre. Então, eu falei, meu Deus, vou falir a empresa logo na minha gestão, cara. Não dá. Daí, a gente tenta sempre criar ânimo para conseguir manter, sabe? Porque se não tivesse acontecido a pandemia, a empresa estaria num outro nível, né? Porque a gente estava numa constante muito boa. Daí, 2020, né? Eu estava em diretor administrativo ainda, daí a gente acabou não fazendo muitas coisas, né? A estratégia de 2020 não foi boa e acabou prejudicando bastante. E quando eu entrei, eu tive que ir arrumando essas coisas. E a minha gestão acaba em fevereiro para março, mais ou menos, né? De outra gestão vai assumir. Mas, por exemplo, quem assumir a próxima gestão, eu vou estar ali presente uns 2, 3 meses até o pessoal pegar o jeito, ensinar tais coisas, projetos e tal. Mas, assim, qualquer estudante de qualquer período pode entrar, menos do 10º, até a gente está no nosso estatuto, né, que pessoas do 10º período não podem entrar, e a gente está pensando, né, a gente está estudando a entrada do pessoal da engenharia de computação na empresa, né? Então, vai estar na pauta da reunião de terça-feira, nossa interna, e se aprovada, a gente vai conversar com os professores da computação, ver o que eles acham,
e se eles acharem ok, a gente vai mudar o estatuto da Exata, então a Exata poderá fazer parte tanto da eletrônica quanto do pessoal da engenharia de computação, e vai ser uma troca muito interessante, porque ambos os cursos se completam. Então, a gente conseguindo fazer essa emenda, a gente consegue trabalhar muito mais na parte de eletrônica e automação do que atualmente, né? Porque a Exata atualmente a gente está muito refém da elétrica, não que seja ruim, é uma parte que dá muita empregabilidade, só que é uma parte assim que eu vejo que não é tanto a visão do nosso curso, né? O nosso curso tem que contemplar mais a parte de eletrônica. Eu ainda estou pegando as matérias específicas agora, mas assim, o pessoal ali que é mais antigo da empresa, eles me passaram uma experiência boa, né? Na época que quando eu entrei, eles estavam fazendo aquelas placas lá, eu ficava, meu Deus, como que faz isso? Uma parte artesanal. Acho que o professor Coutinho que dava mini cursos sobre como fazer aquelas placas artesanais. Daí, tipo, o pessoal fazia lá, eu achava muito massa. E a nossa empresa, ela não tá tanto nisso, né? Então, a minha visão, até eu encerrar a minha gestão, eu quero, pelo menos, a gente conseguir fazer um projeto de eletrônica com o pessoal, né? Conseguir vender um projeto de eletrônica ou na parte de automação. Me tira uma dúvida, Delmar, não sei se já terminou, Sim. Porque vocês falaram que vocês gastam aí o dinheiro mais nas capacitações, mas você, por exemplo, se você precisar comprar alguma coisa para a empresa, vocês podem, tipo, precisamos de alicate, algum equipamento ou um instrumento, assim, vocês podem também comprar, porque daí, tipo, fica para quem daí o bem? Porque essa que é a minha dúvida, porque como está sempre reciclando, assim, né, o A gente pessoal... pode comprar, a gente compra sim, inclusive a maleta de equipamentos está aqui comigo, e a gente faz uma documento falando de todos os equipamentos que tem na empresa. Então, quando a outra gestão pega, ela já sabe as ferramentas que tem, o que foi comprado sim. em nome da empresa, então, para ter um controle. Então, por exemplo, Uhum. a gente pode, por exemplo, fazer doações para outros projetos, a gente pode comprar coisas para outros projetos, desde que a gente perceba que não vai afetar a empresa. Por exemplo, a gente todo mês desconta a contabilidade da gente, então 272 todo mês. Então, por exemplo, se eu for comprar alguma coisa, eu sempre penso, se eu descontar isso agora, pode prejudicar a gente depois? Então, eu faço essa reflexão, senão a gente consegue fazer doações, a gente consegue comprar Uhum. equipamentos, então a gente consegue fazer isso. Entendi. Não sei se também algum outro aluno tem alguma pergunta, aí, pessoal, fica à vontade para colocar no chat. Tá? Eu vou fazer mais uma outra pergunta enquanto alguém aí vê se vai perguntar. Esse negócio do trainee que vocês falaram, não é tipo uma prova, a pessoa entra, ela é um treinamento, então assim, seria isso quando vocês abrem? Tipo assim, todo mundo que se inscreve entra no trainee, daí do trainee, daí ele tem que passar por uma fase do trainee para ser admitido, é isso? Só para eu entender melhor, que eu fiquei na dúvida também sobre isso. Então, professor, depende. No edital, acho que no último edital a gente não colocou o número de vagas para o trainee. Mas a gente faz uma entrevista antes do trainee, dinâmicas, para ver se a pessoa está interessada em aprender ou se ela só quer horas complementares. Então, Uhum. se a gente identifica se ela só quer entrar assim para pegar umas horas ali, a gente acaba não colocando ela no trainee. Daí a gente identifica a proatividade da pessoa, ela participa do trainee, daí no trainee a gente realmente comprova se ela realmente quer ajudar ali na empresa júnior ou não, né? Uhum. Então, Então, por exemplo, tipo, no quando eu trainee entrei, também pode ser que a pessoa não entre, mesmo fazendo trainee, né? Daí vai depender hum, do que vocês vão achar, né? que nem quando eu Entendi. entrei não teve trainee. Daí, por Uhum. exemplo, eu já entrei direto assim, colocado no fogo, sabe? Então, eu tive que aprender meio que tudo sozinho. Daí na época do Matheus a gente já ensinou as coisas para ele, a gente teve Legal. um treinamento, tudo certinho. Eu acho que o trainee é bom para você se adequar à empresa antes de realmente entrar nela. Você já vai ver como funciona, como que usa as ferramentas. Aí você, até para você mesmo ver se é isso que você pensava que era, para você realmente entrar na empresa. Acho que Legal. é bom esse tipo de coisa. Vamos ver. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Temos algum tempinho ainda aí, uns 5 minutinhos. Eu queria falar também Hum. que uma coisa que acontecia bastante na empresa era muita gente entrar na empresa, ficar um tempo animado assim e parar de participar das coisas. Mas apesar do trabalho ser voluntário, é um trabalho igual, né? Uma empresa igual.
Então, se tem reunião, tenta dar o máximo para participar. Se tem algum projeto, tenta dar o máximo para participar. Às vezes a pessoa não consegue por problema tanto da faculdade, tem alguma coisa, ou algum problema em casa que não vai conseguir ir. E isso dá para entender, só que tenta sempre participar ao máximo. Apesar de ser voluntário, apesar de você não perder nada se não participar, se esforça, porque você entrou na empresa, você adquiriu um compromisso, né? Uhum. Então, fazer isso. Legal. E eu era muito bonzinho no início, daí agora eu comecei a pegar mais o pé do pessoal pra tá convocando agora. Tem Uhum. reunião é convocado, não. Porque assim, eu abro muito mão do, por exemplo, eu tenho aula na quarta à noite, e daí tem reunião, eu marco a reunião no dia que todo mundo pode, a maioria pode. Então se eu tenho aula, eu acabo desmarcando, eu acabo não participando da aula para participar da reunião. Então, tipo, eu espero a responsabilidade de todos também, né? Sim, Porque, sim. tipo, eu peguei uma responsabilidade ali. A partir do momento que eu entrei na gestão, eu peguei uma responsabilidade de não falir a empresa. É sempre essa responsabilidade que a gente pega, assim. Tá sempre nossa mão. E é um aprendizado, sabe? Porque é como se fosse um aprendizado social. Tipo, você... Como que eu seria se administrando uma empresa? Então, tipo, aqui é o momento de errar. Vai ter situações na gestão que você vai ver que você tá errando, mas, tipo, é o momento de errar. E sempre vai dar um jeito de levantar. A gente tem todo o apoio do núcleo ali do Brasil Júnior. Se a gente, uma hora, tipo, desbugar tudo ali em empresa júnior, eles vão ajudar a gente a se levantar. Então, é o momento Uhum. de você se aplicar, você pode começar do zero ali na empresa júnior e crescer, chegar na diretoria e tal. Mas, tipo, na hora do certificado, eu sempre falo assim, no certificado não vai estar escrito que você foi diretor, que você foi tal. Vai ter escrito que você aprendeu ali, que você desenvolveu. Então, a gente não preza tanto por essa coisa. Mas, nos níveis de diretoria, você tem um pouco mais de responsabilidade, mas a administração da empresa é de todo mundo. Então, se Legal. a empresa vai mal, é porque todo mundo vai mal. Se a empresa vai bem, é porque todo mundo está se empenhando. Então, basicamente, seria isso. Legal. Eu acho que eu já comentei já, né, eu sempre comento com os alunos aí, né, que assim, na verdade, tem muita gente que às vezes foca, eu já vi muitos alunos focarem nas disciplinas, e não fazer mais nada, né, faz ali só para tirar, fica às vezes com média 9, coeficiente lá quase 0,8, 0,9, vai super bem nas disciplinas, mas daí não fez nenhuma iniciação, não fez não fez um estágio lá qualquer só para fechar, né? E aí depois ele sai no mercado de trabalho e acha que vai, porque, né, foi muito bem na faculdade, vai sair abafando, vai sair ganhando fácil e não é assim, né? Às vezes né, que você falou, às vezes o aluno que foi lá, tipo, participou da empresa júnior, não sei o que, fez iniciação, fez projeto de extensão, que é aquele que fez um monte de coisa na faculdade, ele sai com uma carga aí de experiência muito grande e ele acaba, né, passando na frente, né? Até às vezes vai fazer entrevista já, o pessoal já sente que é outro perfil, né? Na hora da entrevista de emprego, né? Então, eu reforço bastante para os alunos que é muito importante, que eles acham que, tipo, infelizmente, assim, vamos dizer assim, se você quer ter uma carreira, assim, boa para frente, né, quer ter, vamos dizer assim, ter um sucesso na carreira, rápido, vamos dizer assim, o tempo que você gasta aí durante a faculdade, ele é muito importante, né? Que é onde você tem, na verdade, é onde você tem tempo, né? Às vezes os alunos pensam assim, eu vou entrar na faculdade e vou continuar igual no ensino médio, que eu vou, tipo, ali, a tarde inteira que eu não tenho aula, eu vou ficar jogando, fazendo o que eu quiser. Tipo, se você for com essa mentalidade, né, esqueça que você depois, vamos dizer assim, vai penar depois que sair da faculdade, porque vai concorrer com gente que fez um monte de coisa e que vai te passar na tua frente, infelizmente. Não vai ficar o que sobrar lá de oportunidade, né, de trabalho, né? E, professor, até na dupla diplomação, eu tava olhando ali, tipo, eu conheço uma pessoa que, tipo, tem um coeficiente super alto e acabou ficando para trás, né, ficou desclassificado. E, tipo, o Leonardo, que é da exata, ele tem um coeficiente um pouco mais baixo, só que ele participou de muita coisa. Então, tipo, ele ficou em primeiro lugar ali na dupla diplomação por causa das É, coisas extras que ele participou. Então, o coeficiente é importante, só que ele não é tão essencial. O que eu recomendo é não pegar tantas matérias, não seja doido que nem eu, que acaba prejudicando um pouco. uhum, Mas, assim, pega poucas matérias, tipo, se vocês pensam em entrar na exata, vai ter o período de matrícula,
pega poucas matérias, a gente não cobra 5 horas semanais, 6 horas semanais é o suficiente para trabalhar na exata. E, né, mas se você assumir diretoria, claro, você pega um pouco mais, mas, tipo, pega um pouco menos matérias enquanto tá no presencial. Esse semestre foi um pouco adverso para mim, porque eu acabei pegando matérias de 6 horas, daí, tipo, 6 horas foi um pouco mais corrido do que eu pensava, então eu acabei não me desempenhando tão bem, mas período que vem eu já vou reorganizar essas questões, mas que nem o professor disse, não deixem de participar. Se vocês não querem empresa júnior, tem projeto de robótica, né? Eu acho que já apresentaram aqui, tem outros projetos que tem aí, tem um centro acadêmico, tem tantas coisas, né? Tem um mundo para... Eu sempre falo que só não participa de nada na UTF quem não quer nada, né? Porque o que não falta é coisa para a gente participar. É isso aí. Legal, pessoal. Acho que é isso. Não sei se já deu aqui nosso tempo, né? Não vou me estender. Daí qualquer pergunta que alguém tenha, daí depois, né, tenha os contatos que vocês passaram aí, né? Aí o pessoal pode enviar. Tem alguma previsão de quando vocês vão abrir trainee para exato? Não sei se você falou isso. Acho que não, né? Em setembro, agora chegando nas férias, né, dá uma respirada um pouquinho, daí a gente já monta Sim. o edital e já passa para o pessoal, o trainee, daí vai durar em torno de... As entrevistas a gente faz em torno de uma semana, daí tem o trainee mesmo dura em torno de um mês, 2 meses. Depois, se a gente vê se tá tudo ok, a gente aprova eles fazem parte oficialmente da exata. Como é um trabalho voluntário, eles podem sair a qualquer momento, mas é tipo uma confiança que a gente coloca no pessoal que entra para pelo menos ficar uma gestão. E é isso, professor, eu agradeço o convite do senhor. Eu até tinha pensado no início do semestre conversar, né, com o senhor Uhum. para apresentar, só que tanta coisa rolando acabou, né, não... Imagino. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar apresentando para o pessoal Eu que que, escalou. a gente que agradece aí, que acho que é bem importante para eles conhecerem, né? A gente sabe que às vezes agora no início ainda está meio perdido aí, com um monte de coisa, ainda mais agora que está já estamos aí nos finalmente aí desse período letivo, mas acho que é importante que todo mundo conheça e saiba que existe essa oportunidade aí, e quem sabe aí a gente, na próxima seleção aí, vocês tenham bastante candidatos aí tem bastante trabalho para selecionar. Tá bom? Obrigado.